Vamos começar girando os assuntos aqui do Brasil. Infelizmente, é mais um caso que a gente abre aqui o Entre Nós de hoje, Renan, de uma morte absurda de uma adolescente, uma menina, né, na verdade, 8 anos de idade, Sara, morreu e a família suspeita, tem uma investigação aberta, de que ela foi mais uma vítima desses desafios criminosos, absurdos de redes sociais. O Rafael Procópio está chegando com a gente com as informações desse caso. 8 anos mesmo, não é isso, Rafael? É isso, Adriana, Renan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Infelizmente, vamos abrir entre nós com essa notícia triste, que é exatamente uma criança de 8 anos morreu aqui no Distrito Federal depois de inalar um desodorante em spray, e tudo leva a crer, a investigação leva a crer que foi por conta de um desafio postado aí nas redes sociais. Esse caso aconteceu na região de Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui da área central de Brasília. A Sara Raíssa Pereira de Castro, ela deu entrada no hospital no último dia 10, mas esse óbito foi declarado somente ontem e foi a causa da morte, foi uma parada cardiorrespiratória segundo o hospital. Essa garota, ela foi encontrada no quarto, ela estava inconsciente, foi encontrada pelo avô em cima de uma almofada. E nessa almofada dava para ver aí, segundo os relatos dados à polícia, que estava embebida com o líquido do desodorante e a embalagem estava debaixo da cama. A gente vai ouvir agora um dos delegados responsáveis aí pelo caso, que é o Valber Lima, ele falando sobre o depoimento da mãe dessa criança. Disse que não identificou nenhum comportamento suspeito da menina, a mãe no caso. Vamos acompanhar. A mãe informou que não percebeu nenhum tipo de postura inadequada de sua filha, não percebeu nenhuma conduta anterior, que ela tinha acesso ali a conteúdos que muitas crianças acessam, mas que não havia uma fiscalização rígida. A criança assistia sempre as mesmas coisas, que não foi percebido por nenhum familiar, nenhum tipo de acesso a conteúdo inadequado. É lógico que a rede social, as pessoas têm acesso e são diversos os conteúdos que são publicados diariamente em redes sociais. Há casos de crianças se automutilando e sendo vítimas de outros crimes digitais e chamam alerta para os pais e responsáveis que observem, monitorem as crianças, mesmo estando em casa, mesmo estando na residência, uma vez que a rede mundial de computadores aí permite acesso a uma grande quantidade de conteúdo. Pessoal, esse desafio, a melhor forma que a gente tem de falar dessa questão toda na internet, pelo que tudo leva a crer, consistia na pessoa respirar o aerosol de uma lata de desodorante no menor tempo possível. O celular dessa criança está sendo averiguado pela delegacia ali da região de Ceilândia para investigar esse caso e principalmente buscar o criador desse desafio e também quem estava divulgando. Esse vídeo ele estava circulando no TikTok e, por isso, a empresa deve ser formalmente citada nas investigações e entrar oficialmente nesse processo. E caso identificados esses autores, as pessoas que estão divulgando esse desafio, eles podem responder isso, segundo a delegacia aqui da região de Ceilândia, por homicídio duplamente qualificado com até 30 anos de prisão. Volto com vocês. Obrigada, viu, Rafael, pelas suas informações. Eu acho só importante a gente destacar aqui que a Sara era uma menina sem nenhum problema de saúde. E a mãe dela deixou isso muito claro. Ela não tinha nenhum problema de saúde. É uma criança que foi induzida, seduzida a participar de um desafio que circulava pelo TikTok para inalar um desodorante. Não é a primeira vítima do TikTok. A Sara morreu agora vítima de um desafio do desodorante. Eu peguei aqui uns nomes. Qualquer pessoa que der uma busca rápida vai achar. Nos Estados Unidos tem um processo judicial. A vítima era Naila. Foi em 2021 que essa criança morreu, vítima do desafio do apagão no TikTok, que era se sufocar até apagar, até desmaiar. Tem 4 famílias no Reino Unido que processam o TikTok pela morte de 4 adolescentes em 2022. Isaac, Art, Julian e Maya também morreram vítimas do desafio do apagão. Isso alguns casos, numa busca rápida pelos registros, pelas notícias que eu achei agora há pouco. Mas são muitos e muitos casos de suspeitas ou inclusive de comprovação de que a criança ou adolescente se matou em função de um desafio criminoso da rede TikTok. Então a Sara não tinha nada, nenhum problema de saúde, mas ela foi seduzida por uma rede criminosa que ganha muito dinheiro e não se importa com a vida das crianças. As crianças são impactadas por esses desafios por pessoas que postam na rede. E a rede tenta se isentar dizendo, mas cada um é responsável pelo conteúdo que posta. Só que as redes sociais, elas começam a recomendar.
Elas fazem a curadoria, a escolha e começam como elas precisam lucrar com mais e mais e mais e mais visualizações e participações. Então elas começam a recomendar em série, promovendo um vício de crianças e adolescentes e levando essas crianças sem capacidade de discernimento a acessarem conteúdos como esse, incentivando a entrar num desafio fatal que leva à morte dessas crianças. A Sara morreu de TikTok. A Sara também morreu vítima de políticos inescrupulosos que querem as redes sociais como terra de ninguém, porque querem espalhar fake news, ter ganhos políticos com fake news. Então, cada vez que esse debate sobre regulação, sobre punir redes sociais, ele vem à tona, vem atrás desse debate os políticos que querem a terra de ninguém, que querem lucrar com a terra de ninguém, mesmo que isso custe a vida da Sara e de várias outras crianças. E muitos de nós, muitos, entram nesse debate de polarização, inclusive defendendo que a internet seja terra de ninguém, porque acha que é uma questão política, que é questão de direita ou de esquerda, estão sendo usados por uma grande corporação que lucra demais e por políticos que querem ter ganhos na terra de ninguém da internet. Para finalizar, Renan, eu só queria comentar o seguinte: o delegado, vocês acabaram de ouvir, ele disse, os pais têm que ficar atentos a tudo que os filhos têm acesso. Eu concordo, é responsabilidade dos pais. Porém, os pais são muito frágeis nessa relação em que a rede social está viciando crianças e adolescentes e cada vez mais inundando essas crianças e adolescentes com esses conteúdos que viciam e que podem muitas vezes levar a situações absurdas como esses desafios. Um pai e uma mãe, por mais vigilantes que eles sejam, diante desse mecanismo que se tornou o TikTok, é praticamente impossível vencer. Você pode ter o seu filho vítima de uma rede TikTok, de um desafio criminoso, de algo bárbaro, como foi o que aconteceu com a menina de 8 anos, a Sara, em Brasília, porque não se discute com seriedade regulação, punição. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, os adolescentes e a criança que morreram vítimas de desafios do TikTok, as famílias estão processando a rede social para que seja condenada por homicídio, não uma indenizaçãozinha, porque não tem indenização que pague a vida de um filho da gente, não é? Então, quando a gente entrar numa discussão, tipo, mas eu sou de direita, eu sou contra esse negócio de regular a rede social, porque isso é papo de esquerda, você está sendo usado e os nossos filhos estão sendo colocados em perigo por conta de interesses políticos e interesses bilionários de lucrar nessas redes.